Vamos acalmar nossos corações para dar início à nossa reunião da noite de hoje. Saudamos também a Deus que nos acompanha através da internet, que sejam todos bem-vindos e abraçados pelos espíritos benfeitores desta casa. Lembramos a necessidade de os que aqui estão presentes de desligarem seus celulares para que nós possamos realmente nos concentrar, refletir aos ensinos e estudos que vão ser trazidos pelo nosso lar de hoje, para que a gente não se disperse, para que a gente deixe tudo que está lá fora e tenha o nosso momento de recolhimento e reflexão neste momento. Iniciamos o nosso trabalho fazendo a leitura da nossa página, trazida do livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, psicografia de Alda Maria, do Espírito do nosso querido Bezerra, onde o título é A Deus Ninguém Engana. E Bezerra discorre para nós. Virtudes luminares acompanham o homem em seu projeto de evoluir. Pois criado à semelhança do Pai, e por ele destinado aos planos maiores, traz em sua vida semente do amor que o sustentam em seu amadurecimento moral. A afabilidade é a virtude que distingue o discípulo do Cristo, pois, no trato com seus semelhantes, aqueles que a conquistou acolhem em seu coração, com o devido entendimento, a alma que chora, procura auxílio e amparo para suas dores. A alma afável e terna é a alma que se educou com os exemplos de Jesus Cristo, que desceu dos planos superiores para ensinar a seus irmãos a virtude do corpo, para mostrar-lhes que o caminho que conduz a que tem seu início no desenvolvimento das virtudes que toda criatura recebe em germe como herança divina. Haver suas manifestações de agressividade e violência, raiva e descontrole, Jesus Cristo viveu a brandura, a calma, a mansuetude, fortalecendo com seus exemplos luminares os elos que unem os homens. O ser afável e doce exterioriza junto ao seu próximo espontâneas vibrações de respeito e carinho, a ele se dirigindo com o verbo dulcificado pela compreensão de que a boa vontade deve orientar a relação entre os homens. O indivíduo afável, em sua expressão natural, jamais desqualifica o próximo, seja com posturas, seja com palavras, ou mesmo com pensamentos, fontes geradoras de imagens vivas que comprometem o equilíbrio íntimo e também o daquele que procura amparo e assistência. A coerência no pensar, no agir e no sentir faz parte do seu viver, pois se empenha constantemente para harmonizar as tendências íntimas e emergem contrárias às lições do mestre. Como estrelas fulgurantes, a doçura e a afabilidade devem enfeitar o céu da alma, instalando-se no coração que ama o Cristo e vive seus ensinamentos. A vivência contrária, a tão vivo tesouro, pode levar o homem à indigência moral, renovando seu crescimento espiritual. Assim, aquele que se candidata a seguir o Senhor não pode poupar esforços para que sua reforma interior se efetive, devendo, para tanto, abandonar os subterfúgios tão naturais no espírito mergulhado na matéria, que não se cansa de recordar por causa própria, valendo-se de preposições que estão longe de apresentar a consistência da mensagem enviada pelo Cristo. A postura do indivíduo na sociedade não pode ser diferente daquela que apresenta em seu reduto familiar. O sentimento fraternal, alicerçado na caridade, deve ser sempre a expressão do amor que seu coração alimenta e anseia colocar em prática em todas as oportunidades.
reservas mundanas. Envolvidos pelo amor, nosso querido amigo Bezerra, pelas palavras, reflexões, pelos ensinamentos espirituais desta casa. Passamos a nossa prece. Jesus amigo, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos dizendo presente ao convite do estudo, ao teu chamado aos nossos corações, Senhor. As reflexões tão necessárias em torno da doutrina espírita. Doutrina essa, guia, reduto para nossas almas, para que possamos alicerçar a nossa fé e sairmos dessa existência bem melhor do que chegamos. Mas, Senhor Jesus, que bem sabe de nossas necessidades, e te rogamos, Senhor, o amparo necessário para que possamos estar neste momento com nossas mentes, nossos corações abertos e receptivos. Aquilo que nos será trazido na tarde de hoje, rogando a tua oração generosa e especial. Sustente o nosso querido irmão Olho, que estará nos conduzindo os pensamentos, estará conduzindo o nosso raciocínio na tarde de hoje, trazendo um pouco dos seus estudos, para que possamos, Senhor Jesus, trabalhar dentro de nós, aquilo que precisamos, ainda no comando. E assim, Senhor, certos do teu amor infinito, certo do carinho tão grande que emana desses espíritos ali presentes, dos conhecidos e daqueles amantes que estão sabendo, Senhor, trabalhar em torno de nós. Agradecemos e pedimos a devida permissão neste momento para dar para iniciar mais uma tarde de estudos em nossa casa. Que seja a de Tereza, Rafael, Birajara, Francisco de Assis e tantos outros queridos. Pedimos neste momento para iniciar o nosso trabalho de hoje. Assim seja, Senhor. Bom, amigos, os estudos de hoje estará em torno do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, no seu item 6, a afabilidade e a doçura. Item 6. A benevolência para com o semelhante, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência do mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo porte planejado dissimula as dificuldades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso no lábio e o veneno no coração, que são brandos desde que nada as incomoda, mas que mordem. A gente consegue falar, pai, ele não sabe o que faz. Mas olha só, se a gente buscar as frases, né, de versículos bíblicos, de comportamento de Jesus, a gente vai ver que nós podemos replicá-los do dia a dia da nossa vida. Então, né, quando uma criatura ela tem esse destempero em relação a nós, ou quem quer que seja, ou observando nas mídias, né, a gente dificilmente deixará de dizer assim, pai, ajuda essa alma está adoentada, né, está fragilizada, ela sabe lá o que ela está passando na vida. A gente não sabe a intimidade das pessoas, a gente sabe uma notícia de que vai ter a nós, mas você não sabe se há um grave problema de saúde, se há um grave problema, né, de relacionamento conjugal, se há uma questão de desemprego, se há uma falta de recursos para comprar remédio, você não sabe. Você não sabe o que ela traz de peso, de dores lá de trás para hoje. Né? E a gente, como disse, a gente nunca sabe do esforço que o outro faz para vencer suas dificuldades. Mas Jesus ele vai trazendo para nós essa visão comigo, justamente porque mostra que com a atitude dele, ele conseguia administrar em situações as mais diferenciadas. Rabi, mestre, professor, instrutor, dinamizador, como queiramos, não é mesmo? Como queiramos, mas mostrava para nós como, através do exemplo, o
tempo todo, exemplo, 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 exemplo. E nós, enquanto espíritas, né, se nós estamos diante de um microfone, também somos divulgadores da doutrina. Como? Pelo exemplo, pela atitude, pelo comportamento. E quando esse capítulo está nos convidando a sermos mansos e pacíficos, ele está dizendo, essa é uma forma de divulgar a doutrina espírita que nós abraçamos. Nos veem assim, né? Sabem que somos espíritas, exigem de nós um comportamento, exigem, mas você não é isso. Falando isso, fazendo isso, mesmo. Então, essa exigência, ela até tem sentido mesmo, porque de alguma forma eles nos ajudam a gente ficar mais comprovado, né? Mais atento ao que vamos fazer, porque representamos a doutrina que abraçamos. No capítulo 5, versículo 16, Mateus coloca assim, a anotação de Jesus, né, registrado por Mateus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quais vossas boas obras? Vamos adaptando ao nosso capítulo de hoje as boas obras da atitude, do comportamento, né, da manifestação do sentimento, as boas obras da vivência daquilo que nós estamos aprendendo com Jesus, que a duras penas estamos trabalhando dentro de nós. Né? E é bom que a gente se encoraje a cada vez mais manter-se nesse propósito, né, nesse esforço perseverante, mas que nós nos alegremos com as vitórias que nós já conquistamos. Nos alegremos sim, porque é difícil para quem quer que seja, mas para nós que sabemos que há de ser assim e que nós esperamos que realizemos esse progresso, que nosso benfeitor espiritual espera que nós realizemos, e que Jesus espera, então é mais um encorajamento a que nós tenhamos esse movimento nesse sentido. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Nós estamos no escudo. Tenhamos certeza absoluta disso e nos alegremos com as vitórias conquistadas. Não choremos pelo leite derramado, não. Derramaremos muitos e muitos leites ao longo da jornada, mas as vitórias elas haverão de trazer para nós muito mais alegria, muito mais coragem, muito mais ânimo, muito mais determinação. Antes de montar o estudo, então a gente foi buscando assim, algumas referências, né, sobre a afabilidade e doçura. E eu confesso a vocês, né, eu vou tentar achar aqui, eu acho que eu acho sim. Deixa eu ver se eu acho aqui lá na frente, talvez sim, talvez não, tem hora que a gente procura, a gente não acha, né? Não sei se acontece isso com vocês. Tá? Mas eu estava trabalhando aqui na busca desse material e nós vimos justamente aqui uma página que falava de Teresa d'Ávila. Falava de Teresa d'Ávila. E qual é a visão que eu tinha de Teresa d'Ávila? Séria, rígida, firme, determinada, obstinada, aquele tipo madre superior, beleza? Madre superior. E aí nós encontramos justamente, né, um momento em que eu não estou achando aqui, me perdi, gente. Em que é colocada ela justamente junto de outros companheiros, aqui achei, no rumo da felicidade de Joana de Ângeles. Tá? No rumo da felicidade, Joana de Ângeles, capítulo 16, da afabilidade. Diz lá assim, ó, nas vidas dos homens e mulheres abnegados que viveram e ensinaram o amor e a sabedoria a outras criaturas, a afabilidade caracterizou-lhes sempre o ministério. Aí coloca alguns nomes: Francisco de Sales e Einstein, Vicente de Paulo e Alfred Musset, Teresa d'Ávila e Maria Curie, Albert Schweitzer e Pasteur,
sempre se mantiveram afáveis nas atividades a que se entregaram, nas diferentes áreas em que se movimentaram. Aí eu fiquei pensando, então a gente faz uma visão bastante equivocada, né? Porque a gente não conhece, né, na intimidade, né, e acha que a criatura tem aquela postura, né, de rigidez, de firmeza, de seriedade, né? E essa leitura aqui da página me fez muito bem, eu quis dividir com vocês. Me lembrei de mim. A minha mãe, né, quando eu tinha lá, sei lá, meus 12, 14, 16 anos, não sei, ela pegava muito no meu pé. Ela dizia assim, você tem que mudar essa tua cara, né? Cara de bravo, cara de zangado, né? Parece que está de mal com a vida, né? Parece mal amado. Ela brigava muito comigo mesmo. Eu não sei se eu melhorei muito, se eu melhorei um pouco, mas hoje eu já não me vejo com essa cara de mal amado, né? Com essa cara de quem está de mal com a vida. Então é para a gente ver que às vezes você apresenta, né, uma postura, uma atitude, né, um comportamento que é feito uma leitura do que você mostra aqui. Né? Você oferece através, né, do seu olhar, da sua atitude, algo de sentido. Vamos dar uma olhadinha na nossa página, né, dando uma passada em cada um desses aspectos. Então vamos lá. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Então, observemos só. Quando ele coloca que a benevolência para com os semelhantes, ele já está falando o quê? Um convite para que essa característica, essa qualidade, esse atributo em nós, ele seja desenvolvido cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Né? Quando éramos da região A, B, C, né, estávamos dispostos a um modo de entender aquela doutrina religiosa segundo nos ensinavam. Hoje, com a doutrina espírita, a gente vê que não somente entre o fora da caridade da salvação, que é justamente algo a que devamos estar muito atentos, mas assim, a vivência, a convivência obriga-nos a que essa atitude ela mostre que nós estamos dispostos o quê? A conviver. Você, para conviver bem, você precisa trabalhar esses elementos da benevolência, porque nós estamos numa sociedade, né, nos dias de hoje, agitada, né, nervosa, uma sociedade que de alguma forma caminha muito rápida, e você há de, em alguns momentos, mostrar que você está atento a tudo, mas que você vê que de alguma maneira você pode oferecer algo nesse sentido em qualquer circunstância. Aí quando ele coloca aqui essa questão da afabilidade e a doçura são as formas dessa manifestação, dessa benevolência, a gente vê justamente o quê? Que entre outras coisas, o ser afável, o ser doce, é algo que vai fazer com que, né, ofereçamos, vou colocar entre aspas, né, um bom perfume perto das pessoas. Que elas de alguma forma sintam que a nossa vibração, sintam o fluido que nós emitimos, porque dentro de nós há um compromisso de vivenciarmos uma experiência afável, doce, benévola, calma, serena, tranquila, compreensiva, tolerante. A gente emite isso. O inverso não é verdadeiro? É verdadeiro. Às vezes nós estamos diante de situações que você está junto a pessoas que você sente um negócio assim, você falar o que eu faço, como que eu ajo, como que eu reajo, porque é fluídico, né? É emissão, você registra. Não é questão de ser médio ou não ser médio, não. Você registra, é implícito em nossa alma, no nosso perispírito esse registro. Então, quando você está diante de uma situação dessa, você pode pensar, é uma alma frágil, é uma alma adoecida, é uma alma com dúvidas, é uma alma com dores, é uma alma com dificuldades, sabe? Deus faz. Porém, não sabemos o quanto ela já caminhou, o quanto ela já progrediu, o quanto ela já evoluiu. Mas merece de nós uma palavra de estímulo mental. Pai, abençoa essa criatura. Ou então, Pai, permita com que ela consiga vencer os desafios a que ela está se sujeitando na atual encarnação. Na sequência, ele vai colocando: entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências,
pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas. Falávamos agora há pouco da possibilidade de criaturas com essa criatura já terem vencido desafios anteriores, já terem de alguma forma conquistado algumas vitórias sobre si e que ainda não conseguiram superar essas dificuldades interiores. E nós estamos buscando mais alguns textos para trazer para nós justamente o que é que nós analisamos nessas pessoas, mas o que nós devemos trabalhar em nós no sentido de que, nos fortalecendo, de alguma maneira contribuiremos para o ambiente onde nós estivermos com algo que ofereça aquilo que já é um fator de progresso em nós. Vamos buscar no escrínio de luz, quando Emmanuel, no capítulo 14, em Afabilidade e Doçura, ele coloca assim: no exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda acima de tudo a boa vontade e a sinceridade no coração, na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso. Acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida para elevar nosso espírito eterno ao tempo da luz divina. Algum de nós tem alguma dificuldade com relação a esses conceitos? Não. Tem nada de novo para nós. Quantas vezes nós já ouvimos ou lemos esses conceitos? Muitas vezes, talvez não dessa forma direta, mas implícito em qualquer outro momento em que estivemos diante de uma página espírita, diante de uma palestra, alguma circunstância. Então, Emmanuel vai nos convidando a observarmos os mais variados aspectos que essa atitude da afabilidade e doçura, repetiremos essas duas palavras porque elas ensinam o texto do nosso estudo, quanto elas são fundamentais para a paz do nosso coração, mas eu diria outra coisa, uma relação com os bons espíritos, uma atração na convivência com os bons espíritos. Procurando de alguma maneira fazer com que esse conjunto de nossas atitudes, de nossos comportamentos, fomente algo de bom e que eles possam encontrar em nós alguém que em algum momento X, momento qualquer, possamos ser um intermediário numa ação positiva, numa ação útil em sociedade. Lembramos de uma das obras de André Luiz, que provavelmente Deus deve saber de qual foi o livro, qual é o capítulo, etc, etc. Mas eu não vou saber dizer não. Em que os bons espíritos procuravam uma pessoa para ajudar alguém que estava numa situação gravíssima, numa situação difícil. Mas não conseguiram encontrar um cérebro disposto, um coração disposto a ouvir esses bons espíritos para que fosse um intermediário, fosse um instrumento de ajuda àquela pessoa em extrema necessidade, em gravidade muito grande. Observe só, não encontrou ninguém porque ninguém estava ali naquela área onde ele fez a busca, sem dúvida. Pensando justamente em relacionar-se através dos bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes, boas vibrações com os espíritos superiores. Olha, mas isso é muito chato, eu vou ficar 24 horas pensando só nas coisas belas, nas coisas técnicas. Sete destino? Isso mesmo, sete destino. Não, vou ficar 24 horas pensando em coisas boas. Só, Jesus pensava o que 24 horas? Em coisas boas. Pensava em coisas boas. O seu trabalho, o seu movimento, o seu projeto, enquanto encarnado na ocasião, é o tempo todo que ligação com o Pai. Eu e o Pai somos um, mostrando para nós que o tempo todo ele estava nessa comunicação, nessa conexão com o Pai, com os bons espíritos, para que a obra transcorresse segundo planejado. Não pode ser o mesmo conosco também? É um desafio.
Claro que é, mas vai chegar um dia que nós faremos isso, estaremos sintonizados, né, em bons pensamentos, em bons sentimentos, né, em boas atitudes, boas leituras, né, boas conversas. Continuo pensando no Chico. Né? Eu acho muito difícil que o Chico, né, só estivesse assim, com um bom pensamento na hora que ele estivesse psicografando lá com o né? O tempo todo ele buscava o quê? Essa sintonia superior, para que ele pudesse, quando no trabalho, ter a facilidade de que as suas mãos se apusessem sobre um papel e trouxessem as ideias que os espíritos queriam transmitir por intermédio dele. Então, já tinha essa preocupação de estar junto dos bons espíritos. Né? Era uma autodisciplina, era um movimento contínuo nesse sentido. Penso eu que não somente Chico, mas muitos e muitos e muitos. Deus também, né, Deus? O tempo todo assim, só pensando elevado, né, Deus? Brincadeirinha, mas no sentido de dizer assim, né, quem conduz uma casa espírita, né, Heber, quem conduz uma casa espírita, diante de grandes desafios, né, diante de grandes demandas, né, diante de grandes necessidades, dos projetos que aquela casa espírita há de realizar ao longo do tempo. Então, a busca desse contato com os espíritos que dirigem a casa, o contato com os seus benfeitores, o contato com Jesus, há de ser, né, uma disciplina cada vez mais intensa, justamente no sentido de que esses objetivos possam ser alcançados. Depois, na sequência, ele coloca: o mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandos desde que nada os incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transforma-se em dardo envenenado quando falam por trás. Lembro-me da minha época de trabalho, quando chegávamos de manhã, dávamos bom dia a todo mundo, como normalmente se deve fazer, né? Ou se convém que se faça. Mas tinha um companheiro que ele respondia para todo mundo: que bom dia, coisa nenhuma. Soltava lá aquele jeito dele de falar as coisas. Então a gente já sabia que era o jeito dele. Né? Então alguns falavam bom dia, sabendo o que ele ia responder, e outros nem falavam. Mas observe só, né? Eu não sei quais eram as dores que ele tinha na alma. Né? Um bom dia não é motivo para se sentir contrariado, não é mesmo? Não é agressivo, não é ofensivo, não humilha. Meu Deus do céu, um bom dia. Um bom dia é uma prece. Um bom dia é uma prece. Bom dia, né? Você pede para que Deus conceda a quem quer que você está desejando. Bom dia, um bom dia. Um bom dia é uma prece. Então, mas o companheiro ele não conseguia, né, receber aquele bom dia como uma prece. Por algum motivo, ele não conseguia. Então, vamos ver assim, como que a gente pode encarar, né, quando as pessoas têm essas respostas brutas, estúpidas, né, essas respostas descabidas. Né? Almas que sofrem. Eu não consigo pensar de outra forma. Almas que sofrem. Não dá para você julgar. A gente não tem elementos para julgar. Não é mesmo? Você tem um mosaico de 500 peças, você tem ali consigo 5, 10, 15, 20, 30, 50 peças. Como é que você vai formar um mosaico, né, com 50 peças se ele é de 500? Então, às vezes, nós fazemos, né, comentários equivocados, né, julgamos e até condenamos, né, de uma forma que não é procedente, porque nós não sabemos o que passa no coração daquela alma, nós não sabemos as lutas que ela vai enfrentando para isso. Aí nós vamos buscar mais uma vez, vocês nos perdoem, né, de buscarmos apoio aqui, né, em alguém que pode oferecer para nós algo interessante. E nesse momento a gente vai buscar Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade. No capítulo 3, Jesus e Revolução, quando ela coloca: todos, sem exceção, não ficam, deixa eu virar aqui que vai ficar mais fácil para mim. Todos, sem exceção, não ficaram ilesos ao magnetismo de Jesus, à sua afabilidade, ao seu poder revolucionário por excelência, estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Oferecia a contribuição do primeiro passo. Os demais pertenciam ao candidato que os deveria dar. A obra era geral,
a cada ação de cada um lhe cabia realizar. Seguindo à frente, aplainava a estrada. Observemos só, meus amigos. Todos, sem exceção, não ficaram ilesos ao magnetismo de Jesus. É como se ele mostrasse para nós que ele representava a presença divina junto àqueles irmãos naquela Palestina de 2000 anos atrás. Então, aqueles que de alguma maneira conseguiram vencer certas situações existenciais de suas almas, ou procuravam em virtude das dores as mais diferentes. Não eram apenas doentes que o procuravam. Eram pessoas das mais variadas necessidades. Sim, ele curou cego, surdo, mudo, paralítico, coxo, estropiado, endemoniado, doente do corpo, doente da alma, doente de todos os matizes. Mas, na realidade, a proposta de Jesus não era curar corpos. Não era curar corpos. Se nós formos ver lá no Novo Testamento, isso não é uma referência positiva, porque ela não significa muita coisa. Mas não foram tantas curas assim que Jesus fez. Não foram tantas curas. A gente vai lendo lá Mateus, Marcos, Lucas e João, e a gente vê o tempo todo o quê? É Jesus orientando, é Jesus ensinando, é Jesus oferecendo para aqueles companheiros o quê? A notícia da vida futura. Que a preocupação haveria de ser com os corpos, sim, porque nós tínhamos e temos responsabilidade enquanto estamos encarnados. Realizamos uma programação reencarnatória e conosco há pessoas que conosco convivem e que dependem ou não de nós, estamos em sociedade. Então há que se ter esse cuidado. Mas o grande projeto de Jesus para nós era relativamente mostrar para nós a vida futura. Mostrar para nós que é importantíssimo que nos conduzamos bem enquanto encarnados, para que vislumbremos melhor quando do lado de lá nós homens batermos as botas e vocês damas baterem as sandálias, chegarem do lado de lá numa condição assim mais tranquila, mais serena. Por quê? Vivenciamos uma experiência de afabilidade e doçura. Vamos repetir essa palavra justamente o quê? Ela oferece para nós algo que podemos ir trabalhando sem grandes dificuldades. Fala-se dos imensos desafios de vencermos o egoísmo, o orgulho, a vaidade. É chavão isso, que é uma realidade. Mas eu penso que nesse capítulo da convivência, do comportamento, da atitude, isso há de ser menos difícil. Não é mais fácil, não. Menos difícil. E a gente pode ter já colheitas breves no próprio dia, na própria semana, no próprio mês, na própria vida, de ter esse esforço recompensado por estarmos vivenciando essa experiência. Para finalizarmos, vamos pegar lá o último parágrafo. Não basta que os lábios digam palavras doces se o coração nada tem a ver com elas. Isso é hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos, não se desmente jamais. Ele é o mesmo, tanto diante do mundo como na intimidade. Aliás, ele sabe que se pode enganar os homens pela aparência, mas não se pode enganar a Deus. Com toda certeza, nós não temos o intuito de enganar a ninguém, até porque a gente sabe que não engana-se a nada, nem a ninguém, muito menos a nós mesmos. Mas uma coisa é certa, como dizíamos, já estamos nesse propósito de vencer o homem velho, já estamos nesse propósito de nos conduzirmos em direção ao Cristo, e essa visão do Cristo doce, afável, amável, sereno, há de ser uma visão que prevalecerá em nossas mentes e nossos corações. Muita paz, que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. A gente agradece a nossa glória. Eu posso falar para vocês, gente. Bom, passamos agora a segunda parte. O trabalho, faremos a leitura do livro da Bíblia, lição 38, para que nós tenhamos essa passagem fácil. Lição 38 está intitulada Velar com Jesus. Agora traz uma passagem
de Mateus, no seu capítulo 26, versículo 40, onde ele diz: e voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e sabiam. Então, em uma hora pudeste pela comigo, e amando Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, sentindo a necessidade de alguém para proclamar o supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, identificando a solidão do divino do homem. É indispensável o remembrarmos este evangelho para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não amadurecem, enquanto Jesus aguarda resultados da imprudência e esforço científico. Olvidando o mandato de São Pecadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, ao observar como os dias rápidos do corpo físico lhes oferecem. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o lágrimo da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam ao ouvido as palavras endereçadas a Deus. Então, nem por uma hora que devem dormir, e em verdade, se ainda não podemos permanecer em Cristo há menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Após a nossa prece, podemos fazer nossos trabalhos embalados por essa mensagem e em nome do Senhor. Levamos neste mais uma vez pensamento de agradecer. Para Senhor, primeiramente agradecer pela oportunidade do Espírito, pela oportunidade das reflexões, mas Senhor, ainda que todos os pessoas, nesse momento extremamente especial. Esse Senhor está receptivo aos filhos cairá do coração generoso. Que esses filhos possam refazer nossos próprios filhos, pais, para que possamos caminhar mais em direção ao teu Filho. Pedimos para Senhor Jesus, em especial para os que estão neste momento, que eles possam ser maleáveis, mas não tiverem pouco nesta casa, estarão trabalhando por fidelidade. Pedimos também, Senhor Jesus, para aqueles que ainda estar, que possam estar neste momento, como fazem estar, que possam estar recebendo, Senhor, dos seus lares, as bênçãos necessárias, Senhor, para o seu representante. E assim, Senhor, confiante em tudo que ele conosco, confiante que a mão de desamado, de Rafael, de viajar, e tanto do que tem que eles amam, mas que sabemos estar trabalhando no nosso benefício. E pedimos a devida proteção e proteção para este momento. Eu comigo. Graças.
Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus.
Como Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem
espelho. Solte nossas vidas. Neste momento, Senhor, as palavras que direçamos ao teu coração são de gratidão, de amor infinito, Senhor, por tudo que você fez. Pelas palavras ouvidas, pelos utilizados, pelos cultos, Senhor, por fazer bem, chegar, Senhor, a cada um de nós. Percebemos desta maneira de forma mais extensiva o teu amor abençoado. Esse Senhor, agradecemos sempre, Mestre, pela oportunidade das provas que das nossas dificuldades ainda presentes, e o teu amor, Senhor, gentil, a nos sustentar, Senhor Jesus, a caminhar com os filhos. Que esta mesma paz, que esse mesmo amor, Senhor Jesus, continue a expandir-se em nossas mentes e nossos corações, para que possamos continuar sendo luz, dando passos mais firmes em direção, Senhor, ao teu coração. Assim, Senhor, envolvidos pelo sentimento de sustentação, de Pai, que emana de Ti, agradecidos a Teu Zagrado, a Rafaela, a Pirajara, a Francisco Assis, e tantos outros amigos espirituais desta casa, que não conhecemos, mas sabemos trabalhar no nosso coração. E pedimos, acima de tudo, a devida confessão das questões. Damos por encerrado mais uma reunião, Senhor, dos filhos e pais, sempre escutando a tua palavra, mas para a nossa segurança e alegria, permanece no teu caminho de nós. Que assim seja.